Agora a gente fala da violência no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, Constantino é carioca, Ana morou muito tempo no Rio de Janeiro e na quinta-feira policiais de elite das polícias civil e militar do Rio fizeram uma operação no Complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense, contra roubos de veículos e de cargas e assaltos a banco. Quase 20 bandidos foram mortos. O cabo da PM, Bruno de Paula Costa, e a moradora Letícia Marinho Salles também morreram. Os vídeos que circularam nas redes sociais lembravam os combates da guerra da Ucrânia. Vamos... Olá, bom dia pessoal, bom dia. Aí ó. Ai, meu Deus! Na live semanal, o presidente Jair Bolsonaro comentou a operação, ele lamentou a morte do policial e lembrou a decisão do STF, que acabou protegendo os criminosos que dominam as favelas do Rio. Tinha 38 anos, deixa viúva e 2 filhos portadores do espectro autista. A fotografia dele, até quando eu vi aqui, me emocionei, né? Porque meu colega paraquedista, deve ter feito o curso enquanto serviu em alguma unidade da Brigada Paraquedista. Então, nossos sentimentos à família, lamentamos o ocorrido. E, obviamente, né, até hoje, o Rio de Janeiro tem área de exclusão, onde a Polícia Militar não pode agir, por decisão do Supremo Tribunal Federal. E a bandidagem cresce nessa área. Esses casos são recorrentes e os nossos comentários acabam também se repetindo, Constantino, e eu sempre digo isso, né? Eu que trabalhei ali de 88, quando comecei minha carreira, até mais ou menos o período em que eu fui a Florianópolis, depois voltei a trabalhar muito com operações policiais, acompanhando operações policiais no Rio de Janeiro. A população de bem dessas favelas, que é a grande maioria, ela não é refém da polícia, das forças de segurança, ela é refém desses traficantes, né, Consta? Porque por que eles não estão ali alugando um galpão na Avenida Brasil para ficar no Rio de Janeiro, ou salas comerciais para guardar as suas drogas, né? Esses criminosos usam essas pessoas de bem, trabalhadores, né, como disse quase a maioria da população dessas favelas, como proteção, como escudo, né? E tem gente que tenta criar uma outra ideia, né, de que não é assim, de que quem oprime essa população é a polícia, o que é uma grande bobagem. Uma grande bobagem, existe uma glamorização dessa bandidagem, né, uma vitimização, muitas vezes, ao mesmo tempo, concomitantemente com a demonização da polícia. A letalidade policial. Bom, tem um jeito muito simples de acabar com a letalidade policial. A polícia não entra mais, não invade mais, como alguns chamam às vezes, o território dominado pelo crime, pelo Estado paralelo, criado pelo crime organizado. Né? Então, isso levaria a letalidade policial a zero. E aí pronto, a turma é dona do pedaço. Então é óbvio que a letalidade policial não é o problema em si. E eu acho muito nefasto quando jornalistas reclamam quando só há morte do lado da bandidagem. Isso chegou numa coisa tão insana que acontece. Jornalista da Folha de São Paulo, que nesse caso claramente comemorava ali que pelo menos dessa vez teve um policial morto. Olha o nível de loucura que essa gente chegou. E aí teve gente reclamando que o presidente Bolsonaro só manifestou condolências à família do policial. Queria o quê? Que ele ficasse tristinho por causa da morte de traficante? Então é uma turma que perdeu completamente o juízo e a sensibilidade em relação ao problema. O Roberto Mota, acho que tem feito análises muito sensatas e acuradas sobre esse problema, porque, Lacombe, nas imagens que nós vimos ali, eu não consigo nem conversar com um americano sobre isso. Nós vimos ali artilharia antiaérea, a turma tentando derrubar um helicóptero, que aliás não pode muito participar de operações por decisão do Fachin. Né? Então é tudo feito para proteger a bandidagem, tudo. Desde as ONGs até os consumidores de drogas, da elite que acham que o problema é a droga ser proibida, ignorando, por exemplo, que nesses locais, nessas favelas, né, o crime organizado toma conta de tudo. O sujeito vai fazer um negócio legalizado, lícito, ele também paga pedágio, imposto para o crime organizado.
Então não é só a questão da proibição das drogas, eles querem sempre criar o bode expiatório e acreditar em solução mágica, em bala de prata. Ah, se legalizar tudo vai ser uma maravilha. E não é verdade. Então é um problema de domínio de território, onde a polícia não se faz presente, não consegue, e os bandidos adotam práticas terroristas. Isso que você mencionou de escudo humano são as práticas do Hamas no Oriente Médio, que usam arsenal que eles têm ao lado de escolas e hospitais. E quando eles atacam milhares de mísseis em Israel, e Israel vai se defender com todo cuidado para reduzir baixas civis, mandando seus soldados para um risco maior de operações cirúrgicas, eles usam essas crianças e mulheres como escudo para protegê-los. E aí, se tiver uma baixa, aí vem lá as câmeras, a mídia internacional toda fazer um escarcéu dizendo que a força militar israelense matou crianças palestinas e blá blá blá. Então, de novo, desde a guerra das narrativas, né, até a guerra efetiva, porque isso é uma situação de guerra. Make no mistake. Isso é um cenário de guerra. Nós temos que... Eu fico espantado quando tem discussões, aí vem, você não vê a polícia chegar assim no Leblon. Meu chapa, talvez porque não chegue a polícia no Leblon e se defronte com trincheiras e com uma geografia hostil, com gente atirando com fuzil de cima para baixo. Talvez seja por isso que a ação da polícia é diferente. Sabe um negócio que eu não entendo? Eu não acho essa gente normal. Aparece aquele que foi do PSOL lá, Marcelo, do Rio de Janeiro. Freixo. Que quer ser a polícia desarmada, né? Quando a gente vê o cinema, eu tenho certeza que vocês quatro, vocês três, quando iam ao cinema, como acontecia comigo, vocês torciam para quem? Quando tinha um conflito entre bandido e mocinho, vocês torciam para quem? Torciam para o mocinho. Quando chegava a cavalaria americana, a gente achava que índio era bandido ali. Torcia para quem? A turma que estava cercada ali com carroções. Tal. Essa turma faz o contrário. Faz o contrário, torce para o bandido. Eles lamentam, o Constantino está dizendo que nunca qualificam o cara que morre, se ele for bandido. Não, eles chamam de jovem e rapaz. Todos, independentemente da idade. Pode ter 80 anos, jovem, rapaz. Né? Desempregado, eventualmente, pelo Bolsonaro. É isso. Não, e como o Constantino citou o Roberto Mota, que é um especialista em segurança pública, e você vai olhar esses bandidos, vamos chamar de suspeitos, né, que foram mortos, todos eles com passagens pela polícia. Quer dizer, a gente tem uma lei que não prende ninguém, que dá muitos benefícios. Então, se a nossa lei, se a nossa justiça realmente prendesse, né, a polícia prende, a justiça acaba soltando. Eventualmente, os juízes são obrigados a soltar, porque a lei acaba levando a isso. Mas imagine, todos eles com passagens pela polícia, por que não estavam presos? Né? E aí a gente roda e acaba no STF de novo, que repete, Ana, o que eu vivi lá na década de 80 com Brizola, que proibiu, da mesma maneira que o Fachin proibiu, que o STF proibiu as operações no Rio de Janeiro, proibia a polícia de subir morro, proibia o sobrevoo de helicópteros porque destelhava os barracos, né? Exigia que os bandidos, que os detidos e presos fossem tratados por senhores, o senhor, proibia que fossem algemados. Coisas nesse nível. E aí a gente vê a quantidade de bandidos, Ana, de outros estados que estão, né, no Rio de Janeiro. É óbvio, ali ninguém pode entrar nas favelas, aqueles bunks, aquelas fortalezas, então tem um monte de bandido do Pará, do Amazonas, está tudo lá. E, paralelamente a isso tudo, existe aí outra coisa importada, né, uma porcaria importada da esquerda americana, que é a demonização das polícias. Não é só a glamorização dos bandidos, a bandidolatria, mas a demonização das forças policiais. Isso é gravíssimo. Agora, Lacombe, Constantino e Augusto, nós não podemos deixar de fora desse contexto todo de STF interferindo nas forças policiais, no executivo, no legislativo. Nós não podemos deixar de fora o nome do senhor Rodrigo Pacheco, porque o STF e esses ministros que acham e não, eles têm certeza que ninguém vai pará-los, eles poderiam ter sido parados pela nossa ferramenta constitucional,
que é o Senado colocar em plenário, em votação, em discussão, processos de impeachment de ministros que cometam ilegalidades, inconstitucionalidades. E por que eles estão sem freios, soltinhos na pista aí? Porque o senhor Rodrigo Pacheco, num ato absolutamente covarde, virou guarda-costa do STF e vê essas inconstitucionalidades, essas atrocidades sendo cometidas com a nossa Constituição, com o Executivo, com o Legislativo, com a população, sem fazer absolutamente nada. Então, para mim, é muito difícil ver essas imagens do Rio de Janeiro que estão, essa violência desenfreada por causa de uma canetada ilegal do STF, sem mencionar Rodrigo Pacheco. Nós vamos ter que falar do senador Rodrigo Pacheco até tirarmos esse homem do Senado, porque ele está atrapalhando o Brasil. Ana Paula, é normal você ter um jantar que reúna juízes do Supremo, o Rodrigo Pacheco, bandidos como Renan Calheiros, na casa, foi da Cátia Abreu, né, o jantar, e o Rodrigo Pacheco se queixa aos seus pares, aos seus comparsas, se queixa da gente. Diz que a gente fica criando problemas para ele, contamos a verdade. Mas vamos deixar as coisas muito claras aqui. O Rodrigo Pacheco, ele só pode se dar muito bem com o Supremo porque corre lá o processo sobre as indenizações de Mariana, aquela tragédia que houve lá. O escritório dele defende a redução das indenizações, que são contabilizadas em bilhões, e quanto você acha que vai ser a taxa, não honorários, do escritório? É isso que dá vontade dele brigar, é por isso que ele briga a favor da bandidagem, né? Porque ele faz parte dela. A questão toda é que o Rodrigo Pacheco está na primeira metade do mandato dele de senador, que são 8 anos, né? A gente torce, então, pelo menos, que ele não consiga se manter ali na presidência do Senado. Mas quando é a próxima eleição para presidente do Senado? Se não me engano, Augusto, que é mais, eu acho que é fevereiro, não é? Agora ele não vai ser reeleito. Agora, não sei se ele pode ser reeleito, né? Eu não me lembro agora da lei exatamente, que você mudando o mandato, ele pode ser reeleito? Agora a legislatura. Vou pedir para alguém que me sopre aqui. Eles dão um jeito, né? Sempre. Você tem essa discussão, se muda a legislatura. A gente lembra Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia tentando se manter. Senadores que estão entrando, né? Vão entrar 27 novos senadores. Então há uma discussão sobre se isso permite a reeleição ou não, se isso caracteriza, configura uma nova legislatura ou não. É nessa zona de sombra que eles gostam de agir. Não, e a gente lembra da briga do Alcolumbre e do Rodrigo Maia para conseguir serem candidatos à reeleição, ainda que a lei não permitisse. Lacombe, tudo isso só mostra para a nossa audiência a importância desses 27 senadores novos. Quer dizer, é fundamental nessa eleição agora de outubro priorizar a questão do Senado e questionar os candidatos quem é que tem essa visão e quem é que quer colocar um freio no mecanismo de freio e contrapeso, quem é que vai colocar o garrote nesse STF que tem abusado tanto de poder. É isso. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Podemos seguir. Voltaremos a ele nos próximos programas.